Então, para realizar a análise do equilíbrio dessa estrutura, nós vamos utilizar aqui o diagrama de corpo livre da figura 10.5, que basicamente é o corte da 10.4 na metade, mas fora da posição de equilíbrio. Então, aqui eu tenho um deslocamento no sentido, né, da esquerda para a direita, e então o ponto C se desloca para a direita, e a partir disso nós temos a formação de um ângulo, que é o ângulo Δθ, tanto entre a C como entre a parte BC, né, com a vertical. E a partir disso nós vamos avaliar aqui as cargas P e P', mas como nós vamos tomar apenas a parte superior do diagrama, então a carga P. As duas cargas geram momentos iguais, que são esses momentos dados pela carga vezes a distância horizontal, visto que o ponto C foi deslocado. Se nós estivéssemos nessa condição inicial, não ocorreria aqui um momento dado por P. Ok. Esse momento é dado pela carga P vezes a distância horizontal. Nós só temos aqui a distância da barra, que é L sobre 2, mas como nós temos o ângulo Δθ, então L sobre 2 vezes seno de Δθ, que é o que eu já coloquei aqui. Outra coisa que nós vamos precisar analisar é o momento da mola. E o momento da mola é o momento dado pela mola de torção. Então eu tenho aqui aquela expressão que nós derivamos lá na estática 1, onde a mola de torção ela gera um momento dado pela constante da mola vezes o ângulo associado. Então eu tenho a constante da mola K vezes θ, mais o nosso ângulo aqui vai ser 2θ. Então, especificamente a constante, ou melhor, o ângulo associado a essa situação aqui, né? E esse ângulo, ele está mostrado aqui em cima, né? Então, observem o seguinte, eu vou criar um desenho aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui primeiro. Aqui, ó, nesse pedacinho, eu tenho aqui Δθ, que é o mesmo Δθ que está do outro lado. Se eu traço uma horizontal, fica evidente, né, que eu estou ali dividindo o ângulo 2Δθ em duas partes. Aparentemente, são 2Δθs, mas não podemos garantir isso. Agora observem o seguinte, se eu giro no sentido horário em Δθ, essa vertical que eu tracei, o que vai acontecer? Esse ponto vem para cá e esse ponto vem para cá. E aí o que eu vejo? Quando eu giro Δθ, eu posso garantir que o eixo dessa linha que eu desenhei vai passar exatamente sobre o eixo da barra BC. E de forma esperada, o que vai acontecer é que eu vou poder garantir que esse ângulo aqui é 2Δθ. Por quê? Se anteriormente esse ângulo estava associado aqui, né, com o Δθ, e depois de girar, ele coincidiu com o eixo da barra, então quer dizer que eu tenho outro Δθ, porque eu girei em Δθ. Consequentemente, esse ângulo é 2Δθ. Então, é um argumento mais geométrico, não é dos argumentos mais evidentes, vamos colocar dessa forma, mas conseguimos derivar aqui de onde ele vem. Ok. Uma outra coisa importante é sobre a consideração de equilíbrio que nós fizemos. Então eu tenho aqui um equilíbrio
estável se MT é maior do que M. Então, quando MT, que é o momento da mola, ele é maior do que o momento das cargas, quer dizer que a mola consegue retomar a posição de equilíbrio. Consequentemente, nós temos aqui uma condição de equilíbrio estático. Uma outra coisa que nós podemos avaliar é a carga crítica. Então, considerando aqui a situação na qual nós temos o equilíbrio, então a carga crítica, considerando o equilíbrio, nós vamos ter as seguintes situações aqui. Eu vou realizar o somatório dos momentos igual a zero, né, em relação ao ponto C ali que nós estamos avaliando. E esse somatório, ele precisa nos fornecer a seguinte relação, que a avaliação do momento que nós fizemos, né, que P vezes L sobre 2 vezes o seno de delta θ, ele necessariamente vai precisar ser igual ao momento da mola, se nós consideramos aqui uma condição de equilíbrio. Mas o seno de delta θ, ele é aproximadamente delta θ. Na verdade aqui é 2 delta θ. Certo? Que é aquela relação que nós temos que o seno de um ângulo é aproximadamente igual a esse ângulo quando nós temos ângulos pequenos. Então nós vamos considerar isso. Então a partir disso, o que ocorre? Eu posso reescrever essa expressão ali de cima no seguinte formato. PL sobre 2 delta θ é igual a K vezes 2 delta θ. E a partir disso nós vamos descrever ou entender aqui uma expressão para a carga crítica. Então, a partir disso, a minha carga crítica aqui, percebam que os 2 delta θs, aqui na verdade faltou o delta, né? Então, os 2 delta θs vão se cancelar e eu vou ficar com 4K dividido por L. Então, essa é a expressão que vai me dar a carga crítica, né, supondo essa condição de equilíbrio. De modo semelhante, quando a carga é menor do que a carga crítica, eu também vou ter aqui um sistema que é estável. Eu vou acrescentar essa informação aqui. Então, quando P é menor do que o P crítico, nós temos então um sistema, ou melhor, vou colocar equilíbrio. Equilíbrio estável. Ok. O que nós vamos começar a considerar agora, de forma breve, é uma situação onde o sistema está instável. Então, nessa situação, nós vamos fazer uma associação aqui de alguns ângulos. Então, percebam o
seguinte aqui. Então, considerando o equilíbrio instável agora, nós temos o seguinte, a carga P, ela vai ser maior do que a carga crítica nessa situação. E os nossos ângulos, né, que são os ângulos delta-teta que estão ali, eles vão assumir novamente uma relação conforme esta que eu derivei aqui em cima, mas não em função da simplificação desses delta-tetas dessa vez. Nós vamos ter a avaliação dessas relações. E aí eu vou manipular essa mesma equação que eu fiz ali em cima. Então ela vai ficar no seguinte formato: P vezes L dividido por 4K. E isso vai ser igual a θ dividido por seno de θ, ou delta θ dividido por seno de delta θ, mas enfim, o que importa aqui é que a nossa relação, ela agora vai ser uma relação angular. Eu preciso avaliar as possibilidades de ângulos. Então eu tenho dois grandes espectros aqui, né? Os ângulos nulos, ou o ângulo nulo, e os demais ângulos. Quando eu tenho o ângulo zero, se nós voltamos na imagem, é fácil perceber que é a condição de equilíbrio, que basicamente foi o que nós derivamos anteriormente. Então, nesse ângulo nulo, eu tenho aqui que P é menor do que P crítico. Já nos demais, eu tenho uma relação aqui inversa, né? O meu P vai ser maior do que o P crítico. E a partir disso nós vamos precisar então estudar e entender o que ocorre com as estruturas quando eu tenho esse deslocamento do equilíbrio, né? A partir desse ponto então, nós vamos começar a pensar na fórmula de Euler para colunas desse tipo, que são as da figura 10.7. Nós vamos ver ao longo desse capítulo pelo menos 4 tipos de pilares. E basicamente nós vamos fazer um caminho crescente, começando com equações diferenciais mais simples e indo até outras mais complexas. Então aqui nós vamos pensar na fórmula de Euler para colunas biarticuladas. E para fazer isso, nós vamos pensar no seguinte: a primeira coisa vai ser determinar um P crítico, ou o valor crítico de P. Então essa é a primeira coisa. Nós vamos utilizar novamente o método da linha elástica. E isso vai ser essencial para resolver nossas equações. E de forma mais específica e talvez um pouco mais complexa do que o que nós fizemos para vigas, nós vamos precisar de equações diferenciais. Então, especificamente uma equação diferencial
homogênea nesse ponto e de segunda ordem. Alguns tipos de pilares não vão permitir o uso de equações homogêneas. Então, não é sempre que nós vamos utilizar equações que são homogêneas, ok? E aí, eu coloquei esse quadrinho aqui, vou subir ele, para nós pensarmos no seguinte. Talvez seja melhor subir essa figura aqui primeiro, né? Vamos trocar. Como eu disse antes, nós vamos fazer alguns adendos aqui. E o primeiro deles está relacionado com equações diferenciais. E a gente podia ter construído primeiro um pouquinho mais de teoria e depois entrar nisso daqui, mas vocês vão notar o seguinte: sem o tratamento dessas equações diferenciais aqui, a gente não resolve a primeira das equações que vai aparecer para nós, que é a equação de equilíbrio de um pilar, que é um pilar desse tipo aqui, que é o pilar biarticulado. Percebam que, vou fazer aqui de forma rápida, mas depois a gente vai retomar. Eu tenho aqui, considerando a sua flambagem e uma distância aqui máxima, que eu vou chamar de y, que está dada aqui em cima, visto que o pilar não pode, ou melhor, visto que a carga não pode gerar momento no seu próprio eixo, então ela pode gerar um momento aqui nesse ponto Q qualquer. E esse momento vai ser dado por P vezes Y, que é essa distância. Mais M igual a zero. Então o momento aqui é menos PY. E a partir disso, nós vamos colocar naquela equação diferencial, né? Y2 é igual a M sobre EI. Ou melhor, Y duas linhas, né? Então isso aqui é uma equação diferencial nesse formato. E nós não conseguimos resolvê-la apenas com as integrações sucessivas, como nós fizemos lá no capítulo 9. Então aqui isso vai ser um pouco mais complexo e vai precisar de equações diferenciais. No caso, equações diferenciais de segunda ordem e homogêneas. Então, isso aqui, eu vou colocar assim, que é uma expressão geral de uma equação diferencial. Essa expressão geral, ela está dada em função de algumas derivadas, né? As derivadas de ordens superiores aqui. Então, observem que eu vou usar esse quadrinho todo aqui, talvez seja melhor. Nessa expressão que eu tenho dado aqui, eu tenho esses coeficientes AN e eu tenho esses valores aqui de D, né? DN, DN-1, DN-2, D0 e D1, né? Essas expressões, né, que são basicamente formas de escrever as derivadas, elas podem ter muitas ordens, né? Então eu tenho o DN. E esses coeficientes associados, na verdade, são expressões algébricas. Observe que eu tenho um A0 de x, então não é um coeficiente numérico, mas sim algébrico. Como nós estamos tratando de equações diferenciais de segunda ordem, então o que ocorre é que
nós vamos de D0, que está aqui, D0, até D2, onde D0 representa a derivada de ordem zero. A derivada de ordem zero é a própria função. D1, a derivada de primeira ordem aqui. Então, eu tenho aqui a derivada primeira. E aqui eu tenho a derivada segunda, que é o D2. Então, dessa forma, nós temos uma expressão geral para essa equação diferencial que nós vamos utilizar. Mas não basta saber apenas que nós temos essa expressão geral, nós precisamos conseguir solucionar esse tipo de equação. E para isso nós vamos ver as possibilidades de soluções que nós temos para equações diferenciais de segunda ordem. Então, eu vou fazer só uma modificação aqui antes. Eu vou colocar aqui o operador. Esse daqui é o operador L. Mais essa é a nossa expressão geral. Então, quando nós aplicamos aqui esses operadores, né, que são os operadores derivada, nós vamos ter a nossa expressão geral. E percebam, antes de avançar, qual é a ideia. Eu vou colocar aqui um exemplo só para o nosso raciocínio da ideia de equações diferenciais. Então, eu tenho uma expressão que ela é dada da seguinte forma. Eu tenho aqui o operador D2, mais a tangente de x, operador D, menos 6 cotangente quadrada de x, e isso tudo aqui está multiplicado por y, que é igual a zero. Então essa daqui é a minha função, a minha equação, a equação diferencial. E é dado como proposta de solução dessa equação a função f de x, que é igual ao seno de x ao cubo. E aí a pergunta basicamente é a seguinte: esta solução proposta, ela realmente é solução para essa equação diferencial? E aí nós podemos verificar. Eu tenho aqui a derivada primeira, a derivada segunda e a função. Então, a derivada primeira de seno de x ao cubo é a derivada da função externa, que é 3 seno quadrado de x, vezes a derivada da função interna, que é cosseno de x. Agora, a derivada segunda dessa função é a derivada da primeira, né, que aí eu tomo de novo a regra da cadeia, função externa, que é 2 vezes 3 seno de x, vezes a derivada da função interna, que é cosseno, mais vezes o cosseno que já estava ali, então cosseno quadrado. Agora, mais a derivada da segunda. A derivada de cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai ficar 3 seno ao cubo de x. O que nós vamos fazer? Substituir esses valores aqui na minha função. Eu vou copiar ela aqui. E aí nós temos o seguinte, essa daqui, a derivada segunda. Mais tangente de x, vezes essa aqui, que é a derivada primeira.
menos 6 cotangente quadrada de x vezes a função, que é seno ao cubo de x igual a 0. Ok. Com isso daqui, o que eu ganho, né? Qual é a utilidade de fazer isto? Que agora nós vamos poder avaliar a nossa função que é dada aqui. Então, observem que essa daqui é a derivada segunda. Essa daqui é a primeira. E aqui eu tenho a função vezes a cotangente, né? Então, tangente, aqui. Tangente é seno sobre cosseno. Esse termo aqui eu vou copiar. Tangente é seno sobre cosseno. Então, nós temos essa relação. Cotangente é cosseno sobre seno. Como ela está ao quadrado, então nós temos isso daqui. Aqui, cosseno vai com cosseno, seno quadrado vai com seno ao cubo, e aí eu tenho 6 cosseno quadrado vezes seno de x, negativo e positivo aqui na frente, né? Negativo, positivo. 3 seno ao cubo menos 3 seno ao cubo. Então, quer dizer, isso dá 0. E aí, a partir disso, nós percebemos que sim. Né? Ok. Isso daqui é realmente uma função que é solução dessa equação diferencial. Essa é a ideia que nós vamos aplicar. E a partir disso, nós vamos ver essa definição aqui, que é a definição 9.2 do livro de equações diferenciais, que inclusive é válido a leitura desse livro, que é um livro, se eu não me engano, da UFRJ, né, do CEDERJ, e é um livro de equações diferenciais em 2 volumes. Então, aqui nós temos o seguinte: uma equação diferencial, ela é linear quando nós temos essa expressão. Eu aplico o operador sobre uma função y e isso é igual a 0. Então, isso também pode ser escrito não mais nessa forma de operador que eu coloquei aqui, mas neste formato aqui com as derivadas expressas de forma explícita. E observem que, nesta primeira situação que nós estamos avaliando, nós vamos tratar de equações diferenciais homogêneas de segunda ordem. Mas o foco aqui é no termo homogênea, que está associada com este 0 aqui. Então, esse é o tipo de equações que nós vamos avaliar. Ainda é válido pensar que nós podemos reescrever essa equação diferencial. Então, vou colocar a equação diferencial homogênea de segunda ordem. Ou melhor, vou colocar assim. Equação diferencial ordinária homogênea de segunda ordem, que eu vou reescrever com a seguinte forma. Então, eu tenho o coeficiente A2 associado com a derivada segunda, mais o coeficiente A1 associado com a derivada primeira.
mais o coeficiente a zero associado com a derivada de ordem zero, que basicamente é a função, né? Lembre-se aqui do operador identidade, aqui. Então, a identidade é basicamente, vou puxar aqui, basicamente ali eu tenho D0 vezes Y. Então, é isso que nós temos aqui. O que é interessante é que, nesse tipo de equação, nós vamos obter, de modo geral, soluções. E essas soluções vão ser utilizadas para a análise do nosso problema. Então, nós vamos aplicar alguns recursos para tentar resolver essas equações, e a partir disso nós temos duas possibilidades. Então, tem a possibilidade 1, eu tenho a possibilidade 2, ou duas situações, né? Vou até modificar aqui para deixar isso mais explícito. Colocar assim, possibilidades. A determinar soluções. Então, na primeira, nós temos uma solução. Nós conhecemos uma solução. Então, uma solução é conhecida. Na segunda, nós não conhecemos as soluções. Então, nós temos apenas coeficientes. E nós vamos chamá-los de coeficientes constantes. Mas eu vou colocar aqui não sem solução conhecida. Mas nós temos aqui coeficientes constantes. Nós podemos escrever assim. E a partir disso, eu posso reescrever a minha equação neste formato aqui. Do qual eu tenho que Px vai ser o A1 sobre A2 e Qx vai ser o A0 sobre A0 sobre A2 também, né? Então, ó, Px é A1 sobre A2, Qx é A0 sobre A2 também. Que basicamente é aquela situação que está aqui, né? Então eu estou dividindo todo mundo por A2. O 0 por A2 continua 0. E aí eu vou reescrever a minha expressão nesse formato aqui. É interessante mostrar que nós vamos trabalhar principalmente com esta expressão, porém dividindo o coeficiente por todos os termos. Então a minha derivada de ordem maior, ela não vai possuir um coeficiente aqui de forma explícita, porque nós vamos dividi-los, todas as expressões, todos os termos, né, por este coeficiente. E aí a minha expressão, ela vai tomar um formato que eu vou reescrever aqui embaixo, que é o seguinte.
eu tenho a maior derivada aqui, que no nosso caso vai ser a derivada de ordem 2, expressa de modo isolado. E os demais termos neste formato aqui. Então, essa é a ideia que eu quero conduzir. Então, quando nós temos a situação 1, nós já temos uma expressão derivada para encontrar a segunda solução. E essa expressão, vamos colocar a situação 1, temos a segunda solução. Ela vai ser dada nesse formato aqui. Então, a segunda solução, ela vai ser dada em função da primeira, mas nós vamos utilizar aqui um processo de integração conforme vocês já devem ter visto lá em equações diferenciais, provavelmente se lembram desse tipo de solução aqui. Então, isso daqui nós podemos utilizar quando nós conhecemos uma das soluções. Mas, o que ocorre é que, de modo geral, nós não conhecemos. Então, nós temos soluções desconhecidas, que é a situação 2. Então, a partir disso, eu vou precisar utilizar alguns recursos para encontrar a solução da minha equação. A ideia, basicamente, ela é a seguinte: eu não vou derivar tudo aqui, né, e desviar totalmente para o cálculo de equações diferenciais, mas percebam que é importante que nós conheçamos pelo menos uma base para conseguir descrever e resolver essas equações, porque elas vão aparecer aqui com recorrência para nós. Então, a primeira coisa é que eu tenho uma forma que nós chamamos aqui de forma normalizada, né, da equação, que basicamente é essa forma que eu escrevi aqui em cima. Essa daqui. Então, essa é a forma normalizada dela. E a partir deste formato, nós vamos fazer uma associação com equações, na verdade, do segundo grau. Eu vou basicamente transformar as minhas derivadas em uma outra equação, né? Eu vou tirar esse termo, que é o termo de uma derivada, né? Ou que seria o tal do operador derivada, e vou utilizar a equação característica, e a partir dessa equação eu vou propor algumas soluções. Na verdade, acabam aparecendo aqui vários nomes, né, para a mesma coisa. Então, equação forma normalizada, equação característica, e na verdade, o que nós vamos obter é uma relação entre a equação diferencial nesse formato aqui. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Essa é a forma normalizada.
E agora nós vamos determinar uma equação característica. Eu tinha aqui a equação. Escrevi à toa, vou pegar a imagem, que fica melhor, né? Não sei mais o que eu tenho. Ok. Então aqui eu tenho a equação característica. Que ela é dada da seguinte forma. Tenho um R2 mais um PXR mais um QX igual a zero. É fácil perceber a associação entre esta e esta. Basicamente, a minha derivada segunda eu substituí por um termo quadrático, a derivada primeira por um termo linear. E a função, ela foi retirada. Então, como se ela estivesse numa ordem zero. E a partir disso, a gente pode começar a propor soluções. Então, eu posso pegar uma função do tipo E elevado a algum termo, então E elevado a bx, E elevado a x, qualquer coisa desse tipo, e começar a derivar. Quando eu faço esse processo, eu vou perceber que a minha equação ela depende basicamente de um termo que é esse termo que está expresso aí, que é a equação característica. E a partir disso, eu sei que a minha solução ela vai depender deste termo. Só a título de curiosidade, né? Nós vamos propor uma solução na forma é igual a AX. E aí percebam o seguinte, do que nós vamos precisar aqui? Da derivada primeira e da derivada segunda. Na derivada primeira eu tenho E elevado a x, ou melhor, eu tenho A vezes E elevado a x. Na derivada segunda eu tenho A quadrado vezes E elevado a x. E a partir disso, nós podemos substituir ali na equação, não na característica, mas na forma reduzida, né? Então, copiar ela aqui. Quando eu faço essa substituição, o que eu vou ter? Um E elevado a x mais um px vezes a E elevado a ax e depois um q. Na verdade aqui faltou o a, né? A quadrado. Depois um q vezes E elevado a x igual a zero. Daqui eu vejo que o E elevado a x é comum a todos. Então eu fico aqui com a quadrado mais p de x vezes a mais q de x
isso tudo é igual a zero. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Uma solução, né, que é um termo E elevado a x que multiplica exatamente a equação característica. E a partir disso, nós vamos começar a propor as soluções em função exatamente desses termos que nós estamos derivando aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou demonstrar todos os passos aqui para cada uma dessas equações, mas, de um modo geral, nós vamos utilizar os principais resultados argumentando em função da equação característica. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o nosso primeiro caso. Então, quando ou melhor, vou fazer da seguinte forma. Se R2 mais PXR mais QX igual a zero possui duas raízes diferentes, então eu tenho uma raiz R1, na verdade reais, né? Reais, R1 e R2. Então, eu vou propor uma solução no seguinte formato. Depois eu vou colocar um quadro que reúne todas essas possibilidades. Então, se eu tenho raízes reais R1 e R2, essas raízes vão me dar soluções, e essas soluções elas vão ter o formato de E elevado a R1x e E elevado a R2x. Então, a minha solução para esse tipo de equação vai ser do seguinte formato: C1, A, B, C, a letra que você achar melhor, vezes R1x mais C2 vezes E elevado a R2x. Vocês vão ver que nos exercícios a gente vai usar muito esse negócio de C1, C2, C3, mas às vezes as pessoas preferem usar A, B, C, D, fica mais visual. E realmente eu concordo, fica mais visual. Mas depende um pouco do costume, né? Então, quem já acostumou a usar uma coisa acaba utilizando. E cada um é livre, né, para aquilo que achar melhor. Nós temos um segundo caso, que é o seguinte. Agora, se possui raízes iguais, então elas são reais ainda, mas R1 é igual a R2, e nós vamos chamar de R, de um modo geral. Nessa situação aqui, nós temos uma forma, né, de encontrar soluções nas equações diferenciais, e essas soluções que nós encontramos, né, elas têm algumas características quando nós pensamos aqui especificamente em álgebra linear, que elas são características muito específicas,
né? Essas soluções não podem ser múltiplas uma da outra, então eu não posso encontrar aqui soluções que sejam, por exemplo, C vezes a solução 1. Isso não pode acontecer. Então, dessa forma, se eu multiplicar por x uma dessas soluções, eu teria aqui algo semelhante a... Ou melhor, semelhante não é a palavra, mas eu teria algo... Me fugiu a palavra, mas não é uma solução múltipla. Vamos colocar dessa forma. Então, o que eu vou fazer? No mesmo sentido da solução que eu coloquei ali em cima, já que ambos os termos dependem de E elevado a Rx, então eu tenho a constante 1, basicamente, mais a constante 2, e as duas dependem de Rx. Mas eu preciso diferenciar a minha solução 1 da 2. Eu não posso simplesmente somar aqui duas constantes. Afinal de contas, eu poderia modificar essas duas para uma só. Seria K vezes E elevado a Rx. Então, eu vou colocar um termo linear aqui, né? Uma função, um x, e a partir disso, essa equação que eu estou derivando, ela já não vai mais apresentar duas soluções aparentemente iguais ou duas soluções múltiplas uma da outra, né? As minhas soluções não podem ser múltiplas. Então, a partir disso, nós vamos colocar esse x aí. Percebam que o primeiro caso de duas raízes reais diferentes é basicamente igual ao segundo, que tem raízes reais iguais. A diferença é que agora, como as raízes são iguais, as constantes C1 e C2 não iriam diferenciar as duas soluções, mas eu teria, na verdade, a mesma solução. E aí, por isso, eu coloco esse termo linear e garanto aqui que as soluções são diferentes. E o nosso último caso, que é o terceiro, se essa equação agora ela possui duas raízes diferentes também, só que agora complexas e não mais reais. Então eu tenho um R1 que é igual a A mais BI e um R2 que é igual a A menos BI, onde o I aqui é a parte imaginária. E necessariamente B é diferente de zero. Porque se B for igual a zero, eu tenho raízes reais e além disso iguais, né? Então, essa aqui é uma condição necessária. Quando eu tenho esta situação, então eu tenho agora sim uma solução bastante diferente, mas percebam que essas soluções ainda vão depender do termo E elevado a AX. Então eu tenho aqui C1 vezes E elevado a AX vezes cosseno de BX mais C2 vezes E elevado ao mesmo AX, que é basicamente o termo ali real, né? Vezes o seno de BX. Então, esse é o meu terceiro formato de solução. E aí, para isso, nós temos aqui um quadro que basicamente é um resumo de tudo isso que
eu mostrei para vocês aqui. Vou deixar ele maior. Então, são os nossos 3 casos que vocês precisam conhecer. Raízes reais diferentes, raízes reais iguais e raízes complexas e diferentes. Perceba que só tem uma diferença da forma que eu escrevi, né? Eu coloquei C1 e C2 em separado, multiplicando o E a X. Né? Esse formato aqui às vezes é interessante porque esse E vai embora. Né? Quando A for 0, então o E elevado a 0 é 1. E aí eu fico só com o termo trigonométrico. Então pode ser interessante que nós utilizemos também este formato que é dado aí. Ok. Eu creio que agora a gente consegue seguir. Eu acabei deixando uma folha a mais aqui. Deixa eu pausar para arrumar. Pronto, agora então nós podemos seguir aqui e com essa teoria que nós construímos, resolver a equação diferencial que vai aparecer aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar aqui o momento no ponto Q. E aí observem que o somatório dos momentos nesse ponto aqui igual a 0, eu tenho o P vezes Y, que eu falei antes, né? Ele gira aqui no sentido anti-horário, então ele é positivo, mais o M, que está aqui no diagrama, né? Um corte ali. E isso é igual a 0. Então, o momento aqui que eu vou construir é um momento na forma P vezes Y. A partir disso, eu vou avaliar essa estrutura dentro da minha equação diferencial, que foi aquela equação que nós construímos no capítulo 9. E observem que o meu momento é o momento PY, né? Então, eu vou substituir aqui M por menos PY. E eu posso transitar aqui para reescrever essa equação com um formato um pouquinho diferente, que vai nos dar esse outro formato aqui de equação diferencial. A partir disso, então, nós temos a escrita da equação diferencial. E agora nós vamos começar a propor alguns argumentos para conseguir resolver isso daqui. Então percebam o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer é propor um termo que é o ρ quadrado. E o ρ quadrado ele engloba o P, o E e o I. Então essa rigidez, a flexão aí, e a carga, né? Então, fazendo isso, eu consigo fazer uma substituição na minha equação. Fazendo essa substituição, nós vamos ter agora o seguinte. Eu tenho aqui o d quadrado y, né? Então a derivada segunda, mais um ρ ao quadrado vezes y igual a 0. E isso aqui torna, na verdade, um termo mais simples, né, para fazer a resolução da equação. Ok, isso nós vamos utilizar a equação característica para realizar a resolução.
Então, eu tenho aqui a equação característica, né? Lembrando que derivada segunda vira termo quadrático, derivada primeira termo linear, e a função, ela sai da equação. Ok. Com isso, então, nós temos aqui as soluções que eu vou obter. Então, vou passar ali o meu ρ para o outro lado. E a partir disso, eu vou obter aqui a solução de R, que vai ser um mais ou menos ρ vezes I, onde I aqui é a raiz de menos 1. Então, a partir disso, eu consigo propor uma solução que eu sei que ela é do tipo 3. Né? Eu tenho aqui A mais BI, mas eu não tenho A. A é 0. Então, esse termo aqui é 1. Consequentemente, a solução depende só desse segundo termo. Então, eu sei que a minha solução ela é do tipo C1 cosseno de Bx mais C2 seno de Bx. Nós já sabemos aqui que A é igual a 0. E isso nos leva... Vou fazer uma modificação com isso aqui. Vou escrever na metade da página. Então, nós sabemos aqui que o A é igual a 0. E isso aqui leva que o termo AX é igual a 1, como eu tinha comentado antes, né? Além disso, nós sabemos que B é igual a ρ. Né? Lógico que eu tenho ali o mais ou menos ρ, mas esses termos nós não vamos levar para dentro da expressão. Então, por consequência, eu tenho que a solução da equação ela vai ser do tipo y de x igual a C1 cosseno de ρx mais C2 seno de ρx. Ok, chegamos em algum lugar. E agora nós precisamos impor condições de contorno, porque sem as condições de contorno nós não vamos conseguir resolver. E olhando aqui, nós já temos essas condições, que são aquelas condições lógicas, né? Em x igual a 0, eu não posso ter movimentação porque eu tenho um apoio. Em x igual a L, eu tenho a mesma situação. Então, as condições de contorno que nós vamos colocar aqui basicamente são essas, né? X igual a 0, y igual a 0, x igual a L, y igual a 0 também. Então, agora nós vamos aplicar. Então, x igual a 0, y igual a 0, nós temos o seguinte. Zero, né? E 0. Seno de 0 é 0. Então, cosseno de 0 é 1. E com isso nós temos então que C1 é igual a 0. Ok. Então, C1 é igual a 0. Na segunda condição, que é o x igual a L, embora eu vou copiar aqui a equação, mas nós já sabemos, né, que C1 é 0. Então, se C1 é 0, nós temos aqui, agora L, né?
Então nós temos aqui a seguinte situação. Dessa situação nós temos duas possibilidades. A primeira, C2 é zero. A segunda, o seno de ρL é zero. E provavelmente da segunda que nós vamos tirar uma resposta. E pensem no porquê disso. Se C2 é igual a zero, a minha solução é igual a zero. Então y de x sempre é igual a zero. Y de x não é sempre igual a zero. Ele só é igual a zero em A e em B. Então C2 não pode ser igual a zero. Consequência que essa aqui é a nossa argumentação. Então, a partir disso, para eu entender, né, quando o seno de PL é igual a zero, ou melhor, o seno de ρL é igual a zero, quando ρL é igual a n vezes π. Né? Lembrem-se que a cada nπ, ou seja, 0, π, 2π, 3π, em todos esses valores o seno se anula. Então, nessa condição, eu tenho seno nulo. Então, igualando aqui ρL com nπ, nós vamos conseguir fazer uma associação de valores críticos. E lembrando que ρ quadrado é P sobre AI, né? Que foi o que a gente propôs aqui. Ó. Ρ quadrado é P sobre AI. Na verdade, eu vou até copiar isso aqui, é mais fácil. Quando eu tenho, então, ρ sem estar ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou ter a raiz, né, de P sobre EI. E aí eu posso substituir, né, isso ali. Então eu tenho agora a ρ vezes L, que é igual a N vezes π. Esse termo aqui, nós já podemos associá-lo. Vou pôr aqui embaixo, né? Então nós já podemos associá-lo da seguinte forma. P vai ser igual a n quadrado, π quadrado, dividido por L quadrado. São os termos que estavam aqui fora, né? Então, levo todo mundo ao quadrado. Então, esses três ficam ao quadrado e esse desce. O EI, eu vou passar para cá, multiplicando. E isso aqui eu vou chamar de carga crítica. Foi aquela carga que nós comentamos lá atrás. Então, agora, eu tenho aqui uma expressão para carga crítica quando N é igual a 1. Me faltou o I. E essa aqui é a expressão que nós vamos utilizar em uma quantidade bastante relevante de vezes, ok? Seguindo, então, percebam que nós abandonamos a nossa solução que estava aqui em cima, né? Então, o que nós precisamos fazer agora é retomar esta solução que estava ali e que nós, em algum momento, a abandonamos. Então, lembramos que C1
é igual a zero, o que anula o primeiro termo. E o ρ, que está aqui, é aquela raiz, né, de P sobre EI, onde o termo de P nós já conhecemos. Então, a partir disso, nós podemos fazer a seguinte substituição. Eu tenho C2 vezes o seno, e aqui eu tenho os seguintes termos. 1 sobre EI, né, que é esse aí que eu escrevi ali, e o P, né, do ρ. Lembrando aqui que o ρ é a raiz de P sobre EI, e o P é o P crítico, que eu derivei ali em cima. Então eu tenho π quadrado, I e L quadrado. E tudo isso dentro aqui dessa raiz. Isso tudo vezes x. Então, essa é a nossa expressão. Mas observem que EI vai com EI. Então, nosso y de x vai ser igual a C2 vezes o seno de π sobre L vezes x. Porque o π quadrado e o L quadrado eu consigo retirar da raiz. Ok. Então, nós já estamos caminhando aqui para finalizar essa primeira derivação, né? E agora nós vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma tensão que ela corresponde a essa carga crítica, né? E basicamente seria o quê? A carga dividido pela área. Então, para isso, nós vamos fazer uma pequena lembrança aqui sobre momento de inércia. É um termo que aparece aqui com recorrência. Então, nós temos o seguinte, para momentos de inércia, para duas seções típicas, né? Eu tenho a seção circular, e nessa seção eu tenho o I igual a AR quadrado. E eu tenho a seção transversal mais geral, vou colocar aqui assim, seção geral, onde eu tenho o I mínimo. Então esse é o I que eu vou usar. E aí vocês vão ver agora por que eu estou fazendo esse comentário que parece que ficou um pouquinho deslocado da discussão que a gente estava fazendo, né? Então eu tenho aqui uma tensão correspondente a P crítico. Na final, nós não calculamos só cargas, nosso foco é a determinação das tensões. Então, eu tenho aqui uma tensão que ela é P crítico dividido pela área. Só que, para fazer essa análise, né, dessa tensão, que basicamente vai ser uma tensão crítica, né, já que eu tenho aqui a carga crítica, não é diferente com a minha tensão. Mas observem que o P crítico é esse aqui. E eu estou dividindo ele pela área. Eu estou só separando os termos, tá? Para não colocar tudo junto agora. Se eu considero um
Na verdade eu coloquei seção circular aqui, mas não é isso, né? Na seção circular que eu estou querendo dizer, é uma associação entre raio de giração e momento de inércia. Ainda bem que eu vi isso aqui antes de continuar. Eu vou modificar aqui. Vou colocar assim, associação entre I e R. Tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. E aqui eu tenho a seção geral, que de modo geral nós vamos procurar esse I mínimo. Aí ok, por isso que eu fiz ali esse comentário, porque agora o que vai acontecer? Eu vou substituir este I por um AR, né? Porque o momento de inércia é A vezes R quadrado. É uma das formas de calcular esse momento de inércia. Mas observem que as duas áreas vão sair desta análise. E a partir disso, eu vou conseguir escrever uma expressão para a tensão crítica. E essa expressão vai ter um formato um pouquinho modificado. Porque eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar esse R aqui, o raio de giração, e eu vou descê-lo. E eu vou fazer isso para que eu tenha esta relação aqui. Então agora eu tenho uma expressão para tensão crítica. E a partir disso vale a pena fazer pelo menos alguns comentários, que são basicamente os comentários que nós vamos conseguir analisar aqui em função dessa figura também. Então, o primeiro deles é esse L sobre R, né? Esse L sobre R é o índice de esbeltez. De um modo geral, eu já vou até modificar aqui, nós vamos chamar de LFL dividido por R, onde LFL é o comprimento de flambagem. Nessa primeira dedução, nós ainda não tratamos desse comprimento, mas depois nós vamos fazer isso. A tensão crítica, como nós vemos, ela é proporcional a E. E ela é inversamente proporcional ao índice de esbeltez. Então percebam que quanto maior o comprimento do pilar, menor vai ser a tensão crítica. Mas aqui esse menor pode dar a impressão, quanto menor a tensão, melhor. Mas não é isso. Essa aqui é a tensão crítica, é a tensão onde eu entro no estado crítico. Então, quanto menor o valor dessa tensão, quer dizer que de forma mais fácil a estrutura vai alcançar a tensão crítica. Então, isso não é bom. E o termo, né, L sobre R, ele vai ser, então, inversamente proporcional a essa tensão crítica. Ok. E para finalizar essa sessão, nós temos aqui esse gráfico, né, de tensão crítica,
E nós temos que os valores de sigma crítico, eles devem ser menores do que a tensão de escoamento. Então, isso que eu vejo aqui escrito, né? Essa curva, ela é a curva na qual eu tenho a minha tensão crítica, mas essa tensão deve ser inferior à tensão de escoamento do meu material. Então, eu vejo que quando a tensão crítica ultrapassa, eu tenho aqui uma quebra no gráfico e eu tenho essa região linear. E este gráfico é uma associação do índice de esbeltez com a tensão. E o que eu vejo é que quanto mais, quando eu cresço, né, a minha relação L sobre R, então quanto maior é o valor de L sobre R, menor vai ser a tensão crítica. E, consequentemente, mais fácil de alcançá-la. Então, essa é a relação que nós temos aqui nesse ponto, que daqui a pouco nós vamos fazer um exercício referente a isso e depois seguir com mais alguns pilares. Então, percebam que toda essa ideia que eu trouxe aqui, em relação a equações diferenciais, né, ela está basicamente relacionada aqui ao cálculo da equação diferencial homogênea aqui, né, especificamente essa. E isso quando eu tenho um pilar biarticulado. Nós temos outros tipos de pilares, né? Pilares engastados, pilares biengastados, pilar com engaste e apoio na articulação. Então nós temos outras formas que nós vamos determinar daqui a pouco, e essas formas nós vamos associar com os comprimentos de flambagem. Vocês vão perceber que o pilar engastado e o pilar biengastado, nós vamos conseguir associar sem fazer nenhuma equação diferencial, apenas com uma análise praticamente geométrica. Agora, o pilar articulado e engastado, nós vamos ter que retomar a equação diferencial e agora resolver uma equação diferencial que ela é não homogênea. Então, vou precisar trazer novos recursos de matemática para isso. Então, é uma aula mais extensa e dessa vez não tem como em apenas um vídeo eu conseguir trazer toda a teoria para vocês. Então, provavelmente vou precisar de pelo menos mais um ou dois, porque são várias teorias sucessivas.